Dicas e curiosidades, é só no Dicas com Caqui. Matemática e física, bem explicadinhos. Chega de dificuldade, vem aprender aqui. Dicas e curiosidades, é só no Dicas com Caqui. Está começando mais um Dicas com Caqui. Questão 146. Para chegar à universidade, um estudante utiliza um metrô e depois tem duas opções: seguir no ônibus percorrendo 2 km ou alugar uma bicicleta ao lado da estação do metrô, seguindo 3 km pela ciclovia. O quadro fornece as velocidades médias do ônibus e da bicicleta em quilômetros por hora no trajeto metrô-universidade. Então você tem cada dia da semana que ele vai, você tem a velocidade do ônibus em quilômetros por hora e você tem a velocidade média da bicicleta em quilômetros por hora, na terceira coluna. A fim de poupar tempo no deslocamento para a universidade, em quais dias o aluno deve seguir pela ciclovia? O que é que nós temos que ver aqui? Isso aqui, a primeira coisa que a gente tem que ver é lembrar a fórmula da velocidade. A velocidade, ela é a distância sobre o tempo. Só que ele está falando em tempo de deslocamento. Então, essa equação, eu vou trocar a posição do V com o T e nós vamos ter distância dividido por V. Tá? Por quê? Porque eu vou pegar cada dia da semana e vou calcular qual é o tempo dela, que eu vou pegar aqui. Eu vou calcular qual o tempo dela em cada um dos transportes. Então, por exemplo, eu vou chamar aqui de segunda. Na segunda-feira. No ônibus, eu tenho a distância, que é 2. A distância que é 2 sobre a velocidade, que é 9. E eu tenho 3 e a velocidade, que é 15. Ó, veja bem o que é que eu fiz aqui, para vocês entenderem. Eu peguei aqui no ônibus, isso aqui vai ser o ônibus e isso aqui vai ser a bicicleta. No ônibus, na segunda-feira, ele percorre 2 km a uma velocidade de 9 km por hora. E na bicicleta, ele percorre 3 km a uma velocidade média de 15 km por hora. Eu quero saber qual dessas duas frações elas representam uma fração menor. Porque uma fração menor, nesse caso, ela vai estar relacionada a um menor tempo. Ela vai estar relacionada a um menor tempo, né? Então, como seria isso? Quem é menor? 2/9 ou 3/5, certo? Aqui dá para mim simplificar como sendo 1/5, certo? 1/5. E se eu multiplicar isso aqui, por 2 e por 2, isso aqui vai dar 2 décimos. Ó, 2 vezes 1, 2, 5 vezes 2, 10. Comparando 2/9 com 2 décimos, aquele que tem o mesmo numerador e denominadores diferentes, aquele que tiver maior denominador vai ser o menor. Então, nesse caso, o menor vai ser aqui. Olha, o tempo de deslocamento para a universidade, em quais dias o aluno deve seguir pela ciclovia. Então, eu já sei que na segunda-feira
o tempo que ele vai usar na ciclovia vai ser menor do que o tempo que ele levar com o ônibus. Então eu já sei que segunda-feira, pela bicicleta de ciclovia, ele vai ganhar. Por quê? Porque 2 décimos é menor do que 2 nonos. Quando você divide 2 por 9, é maior do que quando você divide 2 por 10. Então, nesse caso, eu já sei que um dia da semana, que é ideal para ele ir de bicicleta pela ciclovia, é as segundas. Aí eu vou olhar aqui nas questões, aquelas questões que começam na segunda. Então, eu tenho a letra A e tenho a letra C. Porque na letra B, na letra D e na letra E, diz que é na terça. Então eu já descartei, eu já calculei aqui a ciclovia na segunda. Agora percebam, na letra A, se ela for a resposta correta, então o segundo dia é na quinta. Na letra C, se ela for correta, o segundo dia é na quarta. Então eu vou calcular para ver se na quarta-feira, na ciclovia, a fração vai ser menor do que no ônibus. Então, como é que eu faço aqui na quarta? Porque eu não vou precisar calcular tudo. Na quarta, de ônibus, aí eu tenho, são 2 quilômetros, dividido por 15. E na ciclovia de bicicleta, são 3 quilômetros, dividido por 24. Não é? Dividido por 24. Aí eu tenho o quê? Eu tenho na ciclovia aqui, se eu dividir por 3, vai dar 1/8. Certo? 1/8. Se eu multiplicar por 2 de novo, numerador e denominador, vai ficar 2 sobre 16. Quem é menor, 2 sobre 15 ou 2 sobre 16? Se eu dividir 2 por 15, vai ser maior do que dividir 2 por 16. Então 2 por 16 é menor do que 2 por 15. Então, na quarta-feira, a ciclovia também é mais econômica. Então, com certeza, o terceiro vai ser sexta-feira e a minha resposta aqui vai ser letra C. Observem que no início dessa prova, nós tivemos muita incidência de letra C. Tá? Nós tivemos muita incidência. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Viena, na Áustria, produziram miniaturas de objetos em impressoras 3D de alta precisão. Ao serem ativadas, tais impressoras lançam feixes de laser sobre um tipo de resina, esculpindo o objeto desejado. O produto final da impressão é uma escultura microscópica de 3 dimensões, como visto na imagem ampliada. A escultura apresentada é uma miniatura de um carro de Fórmula 1 com 100 micrômetros de comprimento. 1 micrômetro é a milionésima parte de 1 metro. Usando notação científica, qual é a representação do comprimento dessa miniatura em metro? Bom, aqui ele envolve notação científica. Ele disse que o comprimento é de 100 vezes 1 micrômetro. Ele disse que o micrômetro é a milionésima parte do metro. Isso significa que é 1 dividido por 1 milhão. Ele não disse que era a milésima, ele disse que é a milionésima. Então basta eu pegar 100 vezes 1 milionésimos, cancelar 2 zeros, vai ficar 1 sobre 10 mil.
que dá 1 sobre 10 à quarta, que dá 1 vezes 10 a menos 4. Então, a resposta correta é a letra C. Mais uma letra C, conforme ele disse. Então percebam que, de acordo com o que ele disse aqui, são 100 micrômetros de comprimento. Então 100 vezes 1 micrômetro. E o micrômetro é a milionésima, não é a milésima. Milion é milhão, são milhões. Ok? Então aqui a gente encerra a sequência das 10 primeiras questões da prova. E em breve eu vou estar colocando para vocês mais 10 questões da prova. Ok?